que será que é mais fácil sofrer? Por que será que é mais natural as pessoas sofrerem? E é claro, não tem como a gente falar sobre saberes sistêmicos sem a gente falar de memória epigenética, sem a gente falar dos nossos antepassados. O que existe na história da humanidade desde que o mundo é mundo? Dor e sofrimento, não é? Dor e sofrimento, dor e sofrimento, guerras, adversidades climáticas, desafios, adversidades sanitárias, né? Faz tão pouco tempo que a gente aprendeu a lavar a mão, né? Faz tão pouco tempo que teve sistema de esgoto nas cidades. Então, a vida dos nossos antepassados era muito mais difícil do que a nossa, sem sombra de dúvida. Né? A vida dos nossos antepassados era... Nossa, gente, era muito complicado, né? Pensa bem, esses tempos eu estava lendo sobre como que era o período, né? Como que as mulheres faziam no período menstrual. Como que as crianças, como que fazia para as crianças, para as fraldas das crianças, né? Como que era isso? Gente, a vida já foi muito difícil. Não tinha chuveiro, né? Não tinha energia elétrica. Gente, teve uma época do mundo que a gente não tinha celular, que a gente não tinha Wi-Fi. Pensa bem. Teve uma época do mundo que, se você quisesse fazer as suas necessidades, tinha que fazer uma casinha no quintal, o mictório. E a gente não está falando que isso era só na roça, não. Isso era... Teve um tempo que isso era em todos os lugares. Não tinha sistema de esgoto no mundo. Não tinha. Água encanada era o maior luxo. Então a gente viveu durante muito tempo mesmo, situações muito difíceis, muito áridas, muito impróprias para a felicidade. Você pensou o que é uma família? As famílias falam, as famílias eram numerosas. Numerosas, mas poxa, você pode imaginar uma mãe, por exemplo, como a minha avó? A minha avó teve 9 filhos, 9 ao todo, 7 meninos e 3 meninas, e 2 das meninas faleceram até os 3 anos de idade, uma com 1 ano e pouquinho, a outra com 3 aninhos. Gente, que coisa horrível, você pode imaginar? Isso, a minha avó ainda teve sorte, porque naquela época era comum ter, sei lá, 15 filhos e falecer 6. Pode imaginar uma coisa dessa? Não, não, gente. Esses sofrimentos todos dos nossos antepassados, essas lutas, né? Imagine atravessar o oceano, né? Ah, eles vieram da Europa. Vieram da Europa, mas em qual condição? Em qual circunstância? Gente, veio de navio. Não, eles não vieram da África, não, eles vieram da Europa. Meu amor, fazia bem pouquinha diferença dos navios que vinham da África dos navios que vinham da Europa para cá. Era quase igual, quase igual, quase igual, quase igual. Só vocês estudarem a história, só fazer uma pesquisa com a nossa querida Carol, né? A nossa doutora em história aqui, que vocês já logo vão perceber isso. Era absolutamente terrível. E os nossos antepassados fizeram isso. Porque eles tinham coragem? Não. Porque tinham necessidade. Necessidade. Você tem uma necessidade, você vai ter que resolver aquilo. A necessidade era tão grande, que eles tinham, ou eles se lançavam para essas mudanças, ou eles iam efetivamente morrer de fome, ou morrer por conta da guerra, enfim. Essas memórias, elas estão em nós. Elas estão em nós. A memória do perigo iminente, sabe? A memória não só do perigo iminente, como a memória do Marte, mas também a memória do perpetrador. Porque os nossos antepassados que vieram para cá não eram só bonzinhos, só os mártires.
Ai, era tão sofrido lá, aí ele veio para cá. Não, vieram para cá também os nossos antepassados, que eles também eram perpetradores por lá. Eram os algozes, estavam dentro de um movimento de desamor, de agressividade, de perpetradores mesmo. Eles também vieram para cá. Eles também vieram para cá. Esses tempos eu atendi um cliente e esse cliente falou assim: história dos antepassados, ele falou, eu tenho até vergonha de contar a história dos meus antepassados, porque era um briguedo, era uma confusão. Olha, era desde sempre. Ele falou, o meu avô foi a primeira geração de uma pessoa pacífica, de uma pessoa serena, de uma pessoa gentil. Ele falou, mas o que tem de herdeiros desses traços emocionais ruins, ele falou, não está escrito. Ele falou, ele falou, eu não quero saber dos meus antepassados, não. Então, esses são aqueles que a gente sabe. No caso desse rapaz, ele sabe dos antepassados dele. Pessoal que não é, sabe, tinha que resolver alguma coisa, não ia resolver na base da diplomacia, sabe, de acordos, absolutamente. Eles tinham que resolver alguma coisa, era quem pode mais chora menos. Tinha que resolver alguma coisa, uai, a gente sempre tem que ganhar mais, a gente tem que lutar para ganhar mais. E a gente vai lutar para ganhar mais. E lutavam mesmo para ganhar mais. Lutavam para ganhar mais. Então, essas memórias, elas estão com a gente. Elas estão com a gente. Elas estão, e elas não se apresentam todos os dias. Muitas vezes essas memórias, elas se apresentam em situações onde nós falamos, onde há gatilhos. Então, por exemplo, a memória a pessoa, até aquele momento no sistema dela foi tudo bem. Ela foi tudo bem. Parecia uma pessoa razoável. E aí, de repente, vem uma separação, um conflito conjugal. E aí essa pessoa bota as unhas de fora. Esfola o cônjuge, vai para litígio e toma do cônjuge até o suspiro. Não deixa nada. O que aconteceu? O arquétipo do perpetrador veio à tona. A memória do perpetrador veio à tona. Veio à tona por um estímulo que, de alguma forma, tinha uma mínima semelhança com algo que aconteceu nos antepassados dessa pessoa. Então, talvez essa pessoa, quando seu trisavô veio da Europa para o Brasil, teve que deixar tudo para trás, tudo para trás. E a travessia foi feita com muita raiva, porque até então ninguém dessa família tinha deixado nada para trás, nada. Nunca tinha perdido uma briga. Mas chegou numa altura da vida, da realidade, da experiência dessa família, que ou caía fora, ou perdia mesmo. Então veio faltando uma orelha, um pedaço da língua, e vieram-se embora. Graças a Deus se salvaram. Só que não transformou o coração. Não houve arrependimento, não houve nada. Foi uma grande raiva, um grande ressentimento. O que a gente chama nos florais de Bach de willow, um sentimento willow, um ressentimento, uma mágoa. Tipo, tá bom que eu tô aqui, que eu sobrevivi, graças a Deus, ganhamos muito dinheiro, fizemos um império, né? No caso desse rapaz, uma grande transportadora, uma das maiores do Brasil. E ele não estava feliz. Ele não estava feliz de deixar, enquanto tinha um apartamento da pessoa, que tinha ficado com a pessoa, ele continuava brigando na justiça, porque não queria deixar nada para ela, nada. Tipo assim, aquela dor, aquele sofrimento que veio lá de trás, do tipo, eu tenho que abandonar tudo, e pela primeira vez na minha vida, eu vou ter que ceder. Isso ficou entalado. E aí o que acontece? Numa geração posterior, 6 gerações depois, 5 gerações depois, vem o grande sofrimento. Absolutamente. A pessoa não tinha nada a ver, o cônjuge não tinha nada a ver, era totalmente desproporcional. Os advogados, todo mundo tentando uma conciliação, né? Tentando dissuadir a pessoa fala, não, eu perco tudo, mas eu não abro mão. Por quê? Porque é um movimento compensatório. Estão entendendo? Estamos juntos? Um momento compensatório.
Uma coisa que deixou de ser experienciada numa época da vida, se ela não for cuidada, se ela não for tratada, ela vai se mostrar em algum momento.